Pois bem, na dilatação térmica existem três tipos de dilatação: a linear, a superficial e a volumétrica. Vamos entender o funcionamento dessas três. Na linear, primeiro caso, imagine que eu tenho um varão de ferro e eu forneço calor sobre ele, eu o aqueço, coloco no fogo. O que vai acontecer? As moléculas vão começar a se chocar umas com as outras e elas ficando se chocando e ficando mais distante umas das outras, que vai acontecer naturalmente, vai fazer com que o corpo varie o seu comprimento. O ferro vai ficar maior. Então o que acontece? Imagine que esse comprimento aqui, que é o comprimento inicial do ferro, eu vou chamar ele de L0. O ferro tinha esse tamanho, esse comprimento, e depois de eu aquecido, ele ficou com esse comprimento aqui, que eu chamo de L, que é o comprimento final. A diferença é que o tamanho que ele era antes e o tamanho que ele ficou no final é que ele aumentou esse pedacinho aqui. Suponha que tinha aumentado esse pedaço. E essa parte que aumentou, nós chamamos de ΔL, que é o quanto variou o comprimento. Comprimento inicial, comprimento final e aqui o quanto variou, a parte que aumentou. É possível calcular o quanto variou isso aqui, tá certo? Ora, se eu sei o quanto aumentou e o seu tamanho que era antes, só fazer um menos o outro. Mas é possível, antes que o objeto sofra essa dilatação, eu consigo dizer que tamanho ele vai ficar depois que ele for aquecido. Para isso, eu preciso saber o comprimento que o objeto é logo do início. Eu preciso saber de que material ele é feito. Vamos lá, se eu colocar um objeto para aquecer, um varão de ferro para aquecer, e também colocar um de outro material, o alumínio, por exemplo, os dois vão receber calor, os dois vão dilatar, mas um naturalmente vai ficar maior do que o outro. Por que isso vai acontecer? Porque eles são de materiais diferentes. Então, cada material existe o que a gente chama de coeficiente de dilatação. Então, eu preciso saber o tamanho que ele é no início e de que material ele é feito. Eu estou falando de que? De ferro, de alumínio, de zinco, de cobre, de prata, de ouro. Então, não obrigatoriamente tem que ser metal, pode ser um outro material, uma rocha, vidro, algo desse tipo. Então, eu preciso saber, porque existe uma tabela que diz o quanto ele dilata, quanto é o nível de facilidade ou dificuldade para ele dilatar. E eu preciso também saber o quanto variou a temperatura. Quando ele era desse tamanho, eu forneci calor, mas eu quero saber que temperatura ele estava antes e que temperatura ele vai ficar, para eu saber o quanto mudou, a variação na temperatura. Então, se eu quiser calcular esse moço aqui, que é o ΔL, que significa a variação no comprimento, para eu calcular é só eu saber que tipo de material é esse objeto, qual o tamanho dele no início e o quanto eu variei a temperatura. Aí eu multiplico os três. É dado um valor a eles três, multiplicar vai dar o resultado desse moço aqui. A mesma coisa acontece com a dilatação superficial. Imagine que eu tenho uma chapa de um metal qualquer e eu forneço calor para ela, e sobre ela, então o que vai acontecer? Ela vai aumentar as suas dimensões. Isso acontece porque as moléculas, quando aumenta a temperatura, o conceito de temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quando elas ficam mais agitadas, elas ficam mais, se chocam entre elas e ficam mais distantes uma da outra, faz com que aquele corpo aumente as suas dimensões. Então imagine que eu tenho uma chapa de metal que era desse tamanho aqui, essas dimensões, essa área, vou colocar aqui A0 como a área inicial. Depois que eu aqueci, ela aumentou e ficou desse tamanho aqui, a área final. Área inicial, área final. E a diferença entre elas duas, isso aqui é maior do que esse, é como se tivesse aumentado esse tanto aqui. Esse tanto para cá, esse tanto para cá. Imagine que foi esse pedaço aqui que aumentou. Ela aumentou para os lados. Então, essa parte aqui que aumentou, eu chamo ele de ΔA.
Entenda que delta é variação. Delta é variação de qualquer coisa. Então tem o tamanho inicial, a área inicial, a área final, e isso aqui é o quanto aumentou para que essa área final ficasse maior do que essa aqui. Para eu calcular esse moço aqui, eu sigo o mesmo princípio que eu vim aqui na linear. Para eu calcular o quanto variou a área, a variação da área, eu preciso saber de que material ele é feito. Para esse caso aqui, eu não vou usar o alfa como usei na linear, eu vou usar uma outra letra grega, que é o beta. Essa letra beta, ele vale o alfa duas vezes. Ele vale duas vezes o valor do alfa. Se o alfa for 3, isso aqui vale 6, por exemplo. Eu preciso saber, além de que material é feito, eu preciso saber qual a área inicial, o tamanho que ele era antes de eu aquecer. E também o quanto variou a temperatura, o quanto eu precisei fornecer calor, que temperatura, a diferença entre a temperatura que estava no início e a temperatura que está no final. Então a variação da temperatura. Esse mesmo princípio também é usado para a dilatação volumétrica. Eu tenho um cubo ou um paralelepípedo, um objeto qualquer, e eu aqueço também, assim como fiz com os outros. E quando eu aquecer, ele vai aumentar o seu volume, vai ficar maior. Isso aqui são desproporcionais, certo? Tá um pouco de exagero, mas é para entender, para ficar mais fácil o aluno entender. Então, esse aqui eu medi o volume dele, quantos centímetros quadrados, quantos litros são aqui. E quando eu medi, eu vi quanto era o seu volume inicial. Depois que eu aqueci, aí eu medi novamente o volume final. Volume inicial, volume final. O mesmo princípio desses dois de cá. E quando eu vi que esse aqui ficou maior do que esse por causa do aquecimento, o quanto esse aqui aumentou, a diferença é que eu chamo de ΔV. É o quanto variou o volume, que é a diferença entre o volume inicial e o final. Para eu calcular esse moço aqui, eu uso a fórmula que a variação dele é igual ao coeficiente de dilatação, que nós sabemos que é o tipo de material. Para o volume eu não vou usar nem o beta nem o alfa, vou usar uma outra letra chamada gama, que esse gama vale 3 vezes o valor do alfa. Imagine que o alfa vale 3, o beta vale 6, porque o beta vale 2 vezes o valor do alfa, e o gama vai valer 9. Preciso saber também o volume que ele era no início, qual era o volume do início, e também o quanto variou a temperatura. Então aqui eu multiplico isso vezes isso e descubro esse moço aqui. O mesmo princípio eu uso para os outros também. Tranquilo?